Bom dia, você que me assiste nesta manhã. Deus abençoe você e abençoe tua família, né? No nome de Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus que está em primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, que diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tende uma boa consciência para naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Isso escreveu Pedro e nós estamos felizes por ler a palavra de Deus. E hoje nós vamos começar falando, não sei se teremos segmento amanhã, mas hoje começaremos falando sobre este versículo, sobre os apóstolos, com uma pergunta: quais são os teus princípios? Né? Uma pergunta muito boa. Quais são os teus princípios? Nós aprendemos que através dos nossos pais, dos nossos ensinadores, né, das pessoas que foram antes de nós, daqueles que nos educaram, que deles recebemos nossos princípios. E nossos princípios significam doutrina. Doutrina é a base, né, dos nossos ensinamentos e da nossa vida cotidiana. O que nós aprendemos, nós iremos produzir. Isso se chama princípios ou doutrina. E esses princípios nos acompanharão por toda a vida, né? Sejam eles bons ou sejam maus. E a gente só poderá trocar esses princípios mais tarde se mudarmos por outros princípios ou mudarmos a nossa conduta. Então é muito importante você que é evangélico, você que é cristão, ou você que pretende ser cristão, né, pretende ser evangélico, você entender que você só estará firmado se você voltar, né, você só continuará feliz nesta caminhada se você voltar ao passado, se você ler sobre o passado, ver como isso começou, como tudo começou e estudar minuciosamente sobre o assunto. Não é necessário você ir para uma escola, uma faculdade ou algo assim. Essas coisas se aprendem diretamente dentro da palavra de Deus, um novo viver diário. Isso não é um estudo acadêmico que vai te fazer ter esses princípios, não. É um estudo minucioso da Bíblia, como foi no passado. Então você vai aprender a caminhar com Cristo dentro das próprias escrituras, das próprios versículos, capítulos da Bíblia e do exemplo dos apóstolos. Quando eu digo apóstolo, eu não digo esses que se dizem apóstolos no dia de hoje, porque eu não creio na existência de apóstolos no dia de hoje. Eu creio que houveram apóstolos no passado e que terminou esse ministério em Paulo. Depois disso, já foi dividido quem seria os apóstolos dos judeus e quem seria o apóstolo dos gentios. E acabou então a nossa doutrina, a nossa fé, né, está firmada nestes apóstolos que andaram, que viveram, que receberam diretamente de Cristo os seus ensinamentos. Os de hoje se autoafirmam apóstolos, mas não o são biblicamente. Quando você vê as exigências de um apóstolo dentro da Bíblia, você vai ver que esses não preenchem esse requisito e não preencheram. Eles não viveram no tempo de Cristo, né? E por aí vai. Mas agora quem quiser acreditar nisso é livre para acreditar, só não está dentro da Bíblia. Então, nós olhamos que no passado, quando Deus instituiu, Jesus instituiu a igreja e deixou os apóstolos ali, primeiro eles foram discípulos, né? Uma certa feita passou Jesus, onde estava João Batista, e ali haviam 2 discípulos. Esses 2 discípulos ouviram o próprio João Batista dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles entendiam então que João era um enviado de Deus
e que talvez fosse o Messias, mas João, na sua humildade, diz: eu não sou o Messias enviado, aqueles que falou o profeta, é este aí. E imediatamente 2 dos seus discípulos, né, André e supostamente João, o evangelista, né, João o seguidor, o discípulo, deixaram João Batista e foram atrás de Jesus, né? E Jesus perguntou a eles o que eles queriam, e eles começaram então a conversar com Jesus e perguntaram: onde você mora? Onde o Senhor mora? Jesus os mostrou e eles ficaram ali até as 4 da tarde com Jesus, aprendendo de Jesus. E o que aconteceu? Eles viram tanta coisa boa em Jesus, tantos ensinamentos, né? Tantos princípios de Jesus, que André vai, né, corre e anuncia ao seu irmão, né, dizendo o seguinte: olha, nós encontramos o Messias. E João supostamente faz o mesmo também com Tiago, né, o seu irmão. E depois disso eles estão pescando e Jesus chega e os chama, né, sejam meus discípulos, eu quero que vocês venham comigo, abandonem o que vocês têm e venham comigo para vocês aprenderem a serem discípulos. Não eram apóstolos ainda, eram discípulos, porque para se tornar um futuro apóstolo, precisava aprender passo a passo com Cristo, né? A fundação, a pedra fundamental, né? A pedra de esquina, né? O enviado diretamente de Deus. E então eles aprenderam de Deus através de Cristo. Graças a Deus por isso. Esses discípulos foram bons evangelistas, evangelizaram seus irmãos, né? E Jesus mais tarde chama Filipe também, e Filipe então vai lá e chama Natanael e diz: vem e vê, porque este aí que nós encontramos é verdadeiramente o enviado de Deus, o Messias de Deus. Engraçado que hoje nós não prestamos atenção nisso. Hoje as pessoas não chamam ninguém para ser discípulo, mas já chega soltando uma profecia dizendo: você tem um chamado pastoral, você tem um grande ministério, você tem isso, você tem aquilo, entendeu? E engraçado que nos princípios naturais não acontece assim. A pessoa, para ele ser um bom médico, para ele ser um grande cirurgião, ele primeiro precisa ser aprendiz, aluno, andar passo a passo dentro da ciência, dentro da medicina, para ele desenvolver, então, aquilo que ele aprendeu, para ele trazer à prática aquilo que ele aprendeu em teoria. Mas muita gente hoje não quer aprender Jesus, eles querem operar sinais e prodígios, sem primeiro aprender. Pedro, quando foi questionado, quando foi curado um paralítico e etc., as autoridades então começaram a questionar, as autoridades entre aspas, né, que não conheciam a Jesus. Então Pedro diz: olha, o que aconteceu aqui foi porque Jesus, aquele que vocês crucificaram, nos deu o poder para isso. Então é no nome dele que este homem agora está são diante de vocês. É o mesmo Jesus que vocês crucificaram. Então tem muita gente hoje crucificando a Jesus, menosprezando o nome de Jesus, inventando fábulas, inventando princípios que não fazem parte da palavra de Deus, né? Mas nós, eu e você, precisamos estudar a Bíblia, voltar à palavra de Deus, voltar a buscar a Deus em oração, voltar a pedir a Deus discernimento e firmarmos na doutrina dos apóstolos, porque em Atos 2:42 diz que aqueles novos crentes perseveravam naquilo que os apóstolos ensinavam, né? Por isso havia milagre entre eles, por isso havia alegria, singeleza entre eles. E na primeira epístola de Pedro 3:15 e 16, diz: olha, vocês vão precisar disso aí, desses princípios, para quando forem questionados sobre a tua fé, sobre o teu cristianismo, sobre essa santificação que há em vocês, vocês terão como responder. O que nós fazemos hoje, nós aprendemos dos apóstolos, nós aprendemos a buscar a Deus, nós aprendemos a doar as nossas vidas a Deus e aprendemos a ser cheios do Espírito Santo, a buscar ser um vaso de Deus para que estas coisas aconteçam também conosco e que nós possamos estar firmados em Jesus e perseverante na doutrina, nos princípios dos apóstolos. E Pedro então diz na sua epístola: eles vão falar mal de você, né? Mas a tua boa conduta vai responder a eles que você tem princípios de Deus em você, ensinados por Cristo,
e revividos pelos apóstolos. Deus abençoe você e a minha pergunta é: quais são os teus princípios? Pense nisso, estude a palavra de Deus e busque a Deus, e Ele irá abençoar você, você irá crescer na presença de Deus, aprendendo de Jesus, o Santo de Deus. Abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.